já são 17h05, acho que nós podemos começar, né, Ricardo? Sim. Então, toca o barco. Então tá bom. Bom, boa tarde a todos, buenas tardes a todos e todas e todos. É um prazer estar aqui fazendo a abertura dessa coletânea que, na verdade, é um esforço coletivo, né? Eu estou abrindo porque a Shirley determinou que eu ia ser o primeiro, mas é um esforço coletivo, especialmente de 2 laboratórios e grupos de pesquisa que têm interagido muito nos últimos anos, que é o LACOM, Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo, e o Néctar, que é o laboratório que a Shirley coordena no Instituto de Nutrição, que traz uma proposta bastante inovadora e original aos estudos de alimentação, incorporando as ciências humanas em geral ao campo da nutrição. Quer dizer, pode parecer não ser original no mundo, mas no nosso país e na UERJ, a Shirley é uma pioneira e uma companheira que todos nós admiramos muito. Então, essa coletânea, como eu falei, é um esforço coletivo desses 2 laboratórios e de vários grupos de pesquisa no Brasil e em outros países, como Argentina, México, Espanha. Esse projeto foi liderado pela Shirley, pelo Fausto Amaro, que está aqui como Instituto de Nutrição, mas é um personagem fake, ele é o Fausto Amaro, né? O Instituto de Nutrição, e ele não é da nutrição, ele é da comunicação. E isso que daqui a pouco eu vou entrar na abertura da Rede Nacional de Combate à Desinformação, né? A UERJ e a Brapcorp fazem parte. Então, já estou aqui combatendo a desinformação. Mas, enfim, é um esforço que foi liderado pela Dani Neiva Barcelos, que foi nossa aluna tanto na comunicação como na nutrição, Shirley, Fausto e eu, e que contou com a presença e a participação de vocês todos e que resultou nessa linda coletânea Consumos Alimentares em Cenários Urbanos, Múltiplos Olhares. É importante fazer um agradecimento especial à EduERJ, a editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a editora Grama também. As duas se uniram para essa publicação e a EduERJ nos surpreendeu esses dias com a maravilhosa notícia que o livro está disponível para download gratuito. Então, e essa é uma luta e uma batalha que Shirley e eu, especialmente, temos desenvolvido para que os nossos trabalhos estejam sempre disponíveis de forma gratuita. Nem todos foram possíveis, mas esse é, e devo dizer que essa vitória é, sobretudo, da Shirley, que ficou à frente da luta com as 2 editoras. Então, queremos muito agradecer ao profissionalismo da EduERJ e da editora Grama, ao companheirismo do Instituto de Nutrição e da Faculdade de Comunicação, e quero fazer também um agradecimento especial à minha assistente de pesquisa, Débora Galzinski, que não é organizadora exatamente do livro, mas que participou conosco de todas as etapas como se assim fosse, né? Então, é mais ou menos isso. Não, tem uma coisa importante para falar. Essa semana está havendo o pré-congresso da Associação Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas. O congresso abre efetivamente na segunda-feira, dia 28. E esse congresso tem uma atividade que está acontecendo de forma remota, então, desde já, que é o Café Abrapcorp, e o nosso livro está lá entre os 10 lançamentos do Café Abrapcorp desse ano. Então, a gente também está divulgando a nossa obra e, portanto, os trabalhos da EduERJ e da editora Grama,
pela ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias, num congresso que é de comunicação organizacional e relações públicas. Então, muito bem-vindos, bienvenidas, bienvenidos. Eu tenho apreço muito grande pela língua espanhola, e inclusive porque eu namorei um argentino durante 8 anos, de Santa Fé. Paguei vários pecados por causa disso também na minha vida, mas tenho orgulho de ter tido essa experiência maravilhosa com uma pessoa que até hoje é meu amigo querido. Tá? Então, eu acho que eu passo a palavra para a Shirley agora, né, Shirley? Com som, Shirley, de preferência. Sim, claro, eu sempre esqueço de abrir o microfone, sempre. Não, mas quem fala agora é Daniela Menezes Barcelos. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Daniela Menezes Neiva Barcelos, sou jornalista, pesquisadora do Néctar e colaboradora do Lacon, né? E foi um prazer imenso participar dessa comissão de organização da obra. E eu gostaria de dizer que foi assim uma honra trabalhar com essa excelente equipe de organizadores, né? O Ricardo Ferreira Freitas, Shirley Donizete Prado, Fausto Amaro, né? Débora, que também esteve conosco por todo o processo. Então, foi uma grande experiência, né? Que possibilitou essa rica interação. E onde foi possível observar um elevado comprometimento dos autores ao longo de todo o processo editorial. Então, gostaria de deixar também registrado, em primeiro lugar, agradecimento a eles, né? Que acabou resultando nessa bela coletânea, né? Que hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês na versão impressa, né? Que eu recebi da editora, né? Eles, enfim, em tempos de pandemia ficou difícil, né? O acesso à obra nesse momento, mas eu estou aqui com a obra impressa e gostaria de mostrar para vocês. São 18 capítulos divididos em 3 partes, né, o que totalizam 468 páginas de um riquíssimo conteúdo, né, que versa sobre as práticas alimentares e corporais na sociedade de consumo urbanizada. E eu já tenho recebido algum feedback de alunos, de pesquisadores, de que já estão utilizando o livro, compartilhando em aulas com as turmas, e isso deixa a gente muito feliz, né? E eu gostaria, então, de apresentá-los em primeira mão, né, para que todos pudessem conhecê-lo, né, e aos autores que ainda não tiveram a chance também, o prazer de receber o livro em mãos, né, por conta da dificuldade, né, imposta pela pandemia, mas esperamos que muito em breve todos os autores estejam com os seus exemplares em mãos, né. Então, o livro ele foi publicado pela Grama Editora e pela Eduerge, né? E a Grama Editora disponibiliza a obra na versão impressa, né? Que você pode adquirir através do site da editora. E no site da Eduerge, hoje é possível, né? A gente traz essa grande novidade, né? De que a coletânea, então, encontra-se disponível em texto completo e gratuito, né, na versão digital. Então é só acessar o site da Eduerge e você então faz o download da obra. E então, bom, eu só posso afirmar que hoje é um dia muito feliz para a gente, é um momento muito importante, estamos aqui assim com muita alegria, e eu passo então agora a palavra para a Shirley, né, para dar continuidade a esse nosso belo trabalho. Ligando o microfone. Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. E eu inicio falando um pouco sobre a Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade, né? A nossa Rede NAUS. Ela foi criada em 2013, buscando estabelecer-se como um canal de comunicação entre pesquisadores, estudantes e profissionais dos países latino-americanos e ibéricos, e também como um espaço de valorização da pesquisa qualitativa como uma praxis na formação dos pesquisadores, na produção de conhecimentos e saberes, e também como um movimento que opera no sentido de uma
da construção de uma ciência comprometida com valores éticos e com justiça social. São referências muito importantes para nós. Considerando, então, essas premissas e na condição de uma das coordenadoras da rede, essa rede tem uma equipe que faz a coordenação dela, eu sou apenas uma das coordenadoras, eu gostaria de dizer, então, da nossa alegria grande desse momento, desse lançamento, que já é o nosso terceiro livro, de 2013 para cá, que nós começamos do zero, não existia nada, nós estamos no nosso terceiro livro publicado já, né? Os outros dois estão aqui atrás. Um deles, inclusive, esteve entre os 10 livros mais vendidos no último Congresso Brasileiro de Ciências Humanas em Saúde, o que para nós é uma referência muito importante, não é? Bom, dessa maneira, eu acho que nós podemos dizer que a Rede Now está conseguindo realizar os seus planos, implementar os seus projetos. E eu também quero dizer para vocês de novos planos que nós temos na rede. Então, eu quero fazer aqui 3 anúncios para todos que estão nos assistindo, para todos que estão conosco agora. O primeiro anúncio é que nós temos mais 3 coletâneas já em fase de produção. Já estão na editora, já tem, uma delas está na fase de revisão dos textos, a outra já está em gráfica e uma delas vai entrar em fase de revisão agora. Então, até o final desse ano, nós teremos mais 3 coletâneas prontas, concluídas, não é? O segundo anúncio que eu quero fazer é que, em breve, nos próximos dias, ou seja, nas próximas semanas, vocês todos vão receber informações sobre a próxima chamada que nós vamos fazer para a publicação, então, da nossa 7ª coletânea já, preparando tudo para o próximo ano, não é? O tema nessa próxima chamada, e vocês, então, já vão pensando nos seus materiais aí, ela está voltada para valorizar narrativas midiáticas que nós estamos considerando como aquelas que são polissêmicas e muito inquietas, diante de corpos, comensalidades e subjetividades. Provavelmente vocês vão receber informações através do nosso boletim, aquele que vai de vez em quando, que não entra toda semana e nem todo dia, não, ele entra de vez em quando a gente tem alguma notícia para dar. Então, em breve, vocês vão receber alguma coisa sobre isso e poderão também encontrar informações na nossa página na internet, né? rednaus.com. E, por fim, o último anúncio que eu quero fazer. Nós estamos agora começando a preparar um encontro ibero-americano de Ciências Sociais e Humanas em Alimentação, Rednaus 2021. Estamos com os planejamentos, com os planos em andamento, não é? E nesses tempos nossos agora, estão trazendo marcas muito fortes e muito crescentes das nossas desigualdades econômicas e sociais, racismo, discriminações de gênero. Nós estamos pensando numa proposta de evento que gire em torno de uma temática que valorize perspectivas convergentes, pautadas na diversidade e na pluralidade, em face das tensões e rupturas que estão em curso. Em suma, para encerrar, eu quero dizer para vocês que, diante dessas realizações e desses planos, eu acredito que nós podemos afirmar que estamos navegando bem, por mares nem sempre tão calmos. É o que a vida está nos colocando hoje. Então, eu quero agradecer também a todos vocês que estão aqui conosco, a todos os autores, a todas as autoras, todos os leitores, todas as leitoras, as editoras, a todo mundo que trabalhou junto para esse livro ficar pronto. Vamos seguir navegando juntos, com cooperação e com o máximo possível de liberdade para a nossa criação. Fausto, é com você, que está aparecendo lá como Instituto de Nutrição, porque o Instituto de Nutrição é que cedeu essa conta para que a gente pudesse realizar esse evento. Vai, Instituto de Nutrição!
Bem, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Fausto Amaro, eu sou um dos organizadores do livro, né, como o Ricardo já falou. Eu sou formado em Relações Públicas pela UERJ e doutor em Comunicação também pela UERJ. Eu trabalho tanto no LEME, que é o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, como eu colaboro e sou pesquisador do LACOM, que é um grande parceiro dessa obra. Foi um grande prazer quando a Shirley e o Ricardo me convidaram para estar organizando esse livro com eles e com a Dani. Eu já tinha contato, enfim, já trabalhava com o Ricardo e a Dani também, mas com a Shirley foi um momento de conhecê-la e também de trabalhar junto, né? E esse livro também permitiu não só relações acadêmicas, mas também relações pessoais e de amizade, o que é sempre bem bacana. É interessante falar também que ele é um livro pré-pandêmico, né? Ele começa a ser organizado bem antes da pandemia, e conforme ele entra pela pandemia, a gente começa a trabalhar em modo remoto, em home office, mas o livro nunca para de ser trabalhado, enfim, é isso que está possibilitando o lançamento dele hoje aqui. O livro teve várias etapas de revisão, idas e vindas, assim como todo o processo editorial de organização de uma obra. Assim como o Ricardo falou, é um belíssimo trabalho de editoração da UERJ e também da Grama, né, que a Shirley também falou, e a Dani. É um produto final bem bonito e bem bacana, principalmente levando em conta que é uma obra de quase 500 páginas, é uma obra bem robusta e, enfim, tão trabalhosa quanto extensa. Por fim, nesse momento inicial, eu queria enfatizar que a obra tem 18 artigos, divididos em 3 partes, né, que vocês já conhecem. A parte 1 é consumo, trabalho e modos de comer. A segunda parte é comunicação e alimentação em cenários urbanos. E a terceira parte é práticas alimentares e corporais. Desses 18 artigos, 15 nós temos autores aqui representados. E só para vocês entenderem um pouco a dinâmica, eu vou chamando cada autor representando um artigo. Esse autor vai falar 3 minutos, vai falar brevemente sobre a obra, e no final nós vamos ter um tempinho para um pequeno debate, um pequeno diálogo sobre os artigos, sobre a obra em si. Então vai ter esse momento final de diálogo. É importante lembrar também, pessoal, que esse nosso encontro de lançamento está sendo gravado. Então, na hora de alguém falar, seja apresentando seu artigo ou fazendo uma pergunta, se não quiser aparecer, é só fechar o vídeo e fazer a pergunta só por áudio ou no chat, ou a sua fala, enfim. É isso, e agora eu vou chamar a autora do primeiro artigo, né, que é Boticas, Botiquinhas, Botecos, Botequins, Sociabilidades e Comensalidades dos Espaços de Lazer Popular do Moderno Rio de Janeiro, que foi um artigo escrito pelo saudoso professor João Maia, com a Adelaide Tchau, minha amiga da UERJ. A Adelaide, eu acho que já está aí, ela vai falar brevemente desse artigo. Obrigada, Fausto. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, a saudade é muito grande. Nossa, e poder ver vocês, ainda que seja online, é muito bom. Queria dar muito parabéns a toda a coordenação do livro, a organização, a edição, a Shirley e aos professores, né? Shirley e ao professor Ricardo, que são meus orientadores. Eu estou aqui hoje para, inclusive, brindar esse encontro, né? De trazer esse artigo e a alegria dele abrir o livro. Esse artigo, ele foi a última publicação científica do nosso querido professor João Maia, que foi professor do programa de pós-graduação em comunicação e da Faculdade de Comunicação. Esse texto originalmente foi publicado na revista Logos, né? A gente chegou a submeter juntos, né? Fizemos esse processo e chegamos a apresentar esse texto, as curiosidades, para as turmas de comunicação em 2018. Então, queria agradecer muito especialmente aos organizadores do livro por terem preservado o conteúdo dessa publicação sem alterações, né? Foi muito importante ter preservado esse texto, né? O texto é parte das minhas investigações acadêmicas sobre as relações entre alimentação, cidade e cultura desde 2013, e que resultou na minha tese de doutorado, que foi defendida esse ano em fevereiro, sobre a comida de subúrbio carioca. Então, como a comida pode dar novos significados aos territórios da cidade,
especificamente a região da Grande Madureira, sobre o qual me debrucei por 7 anos. Então, como eu abordei questões referentes à culinária cotidiana da casa, do quintal e da rua, e as relações existentes no subúrbio carioca, me traziam uma inquietude, né, para compreender tudo aquilo que antecedia o boteco carioca, como conhecemos atualmente. Então, esse hábito de tomar um chopp às sextas, não necessariamente às sextas, pode ser de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, no final do expediente, poder apreciar um ovo colorido no balcão do boteco, até o churrasquinho com farofa e vinagrete. Então, eu resolvi investigar a sociabilidade e a comensalidade daquilo que antecedia o boteco como espaço de lazer popular no Rio. Então, eu queria saber o que se comia, o que se bebia, né, o que se conversava nesses points, vamos chamar assim, da cidade. O que configurava o ato de botecar. Então, no contexto de uma investigação histórica, eu me deparo com a realidade do restaurante, que foi bem diferente do que conhecemos atualmente, né? Do verbo restaurar mesmo, o restaurant, dito pela historiadora francesa Rebecca Spang, desculpa, pela historiadora Rebecca Spang, eu acho que ela é inglesa, se não me engano. É uma invenção francesa do início do século XVII. Então, como o restaurante era como uma casa de recuperação à saúde, onde eram servidos consomés, né, caldos e sopas restauradoras. Então, por isso esse nome restaurante, para restabelecer a saúde das pessoas. Então, no início era um local com pouca ou nenhuma sociabilidade, né, conversas, bate-papos, porque as pessoas mal tinham forças para se manterem de pé. Então, muitas ficavam acamadas em quartos a consumir essa comida restaurativa. Então, os pratos eram à base de caldos de frango, peixe, porco, vaca, geralmente acompanhado de creme de arroz. Como todo negócio pode prosperar, né, a historiadora conta que em 1820 esses restaurantes aprimoraram seus cardápios, incluindo frutas frescas, verduras, legumes, manteiga, chouriço, atum marinado, ovos, né? E passam a servir vinho. Então, a partir daí, a sociabilidade começa a ter uma mudança. A versão brasileira desses espaços, e aí especificamente no Rio de Janeiro, ela começa pelas boticas, que ficavam estabelecidas em largos e praças, e pelas botiquinhas, que eram boticas bem menores, né? Mais semelhante a uma barraquinha que ficava nos becos e ruas estreitas. Então, essas boticas eram espaços de alquimia, se produziam ungüentos, xarope, né, preparados por um boticário, e que também foi um espaço de lazer, muitas vezes de encontros secretos para os abolicionistas. Então, eu vou discorrendo o texto nessa sequência da história cultural, exatamente para trazer o que se comia, o que se bebia e como esses espaços de lazer popular eram estabelecidos nessa época. Então, comento sobre as casas de pastos, cafés, tabernas, né, os tabuleiros e quitandas, né, principalmente os tabuleiros que traziam produtos vendidos por negros alforriados, né, ex-escravos. E aí tinha de tudo, bolinho de aipim, vinhos de caju, os vinhos eram de muitas frutas, né, balas produzidas em casa, licor de jabuticaba, enfim, até chegar na virada do século XX e com a reforma Passos, né, uma época de europeização do Rio, vamos dizer assim, um afrancesamento, a gente tem aí os quiosques, que eram balcões, né, muito pequenos, e dali a gente traz essa herança de ovos coloridos, lascas de bacalhau, fumo de rolo, doce, fruta, era isso que se vendia e se comia. Esses quiosques eles não tinham horário para funcionar no início, eram locais fétidos, sujos, eram palcos, inclusive, de muita discussão, muita briga, muita história, muita narrativa da época, né? Então, no texto, trago aí vários historiadores, como Sidney Chalub, Mário Del Priore, Luiz Edmundo, para falar que eles vão narrar essa evolução desses espaços de lazer popular, né? E aí, o artigo, na verdade, ele observa esse estilo carioca de ser botequeiro, né, como chamam, da rua, né, esse consumo, toda essa comensalidade e sociabilidade na rua, dos usos e do consumo de uma culinária que vai se transformando com o passar dos tempos
mas que mantém sua história cultural, né? A gente ainda come ovo colorido, ovo de codorna, queijo coalho, churrasquinho. Então, por fim, eu e João Maia, nós refletimos sobre a mesa como lugar de comunicação. Como nos diz um autor que é muito comum entre nós, que é o Michel Maffezoli, ele diz que a mesa é um lugar de afetos e desafetos, né? Para o bem e para o mal. E a mesa de bar representa essa teatralidade que une os contrários e provoca a comunhão. Enfim, eu trago para vocês aí um artigo para contar um pouco dessa relação na história do Rio e para fazer a gente pensar como se dá hoje, né? Pensar que todo esse comportamento de consumo e sociabilidade nos botecos, ele ainda traz muito dessa herança histórica nossa. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem do texto. Muito obrigada a todos e é um prazer estar aqui dividindo essas narrativas com vocês. Muito obrigada. Eu só quero, por favor, desculpa, Fausto, interromper, fazer uma rápida observação. A Shirley, além de tudo, ela é campeã de audiência na EduERJ. Eu não sei se vocês leram o relatório da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas o livro mais baixado de toda a editora no primeiro semestre de 2020 é Estudos Socioculturais, Alimentação e Saúde, com 47.537 downloads só no primeiro semestre de 2020. Foi o relatório da EduERJ que a gente recebeu, aliás, um relatório muito bem feito que a gente recebeu essa semana. Eu juro que eu vou calar a boca, porque a gente tem um limite de tempo. Então, eu também aproveito para pedir a todos que, apesar da criatura eloquente aqui, tentem falar no tempo previsto. Obrigado. Parabéns, Shirley. Arrasou. Bem, pessoal, eu vou chamar aqui a segunda autora, né, que escreveu o capítulo Organização do Trabalho nas Cidades, um olhar para a alimentação de coletividade. É um artigo escrito pela Flávia Campos e Renata Fonseca, da Unirio, e pela Fabiana Kramer, espero que eu esteja falando corretamente. Quem vai estar representando aqui esse artigo é a Flávia Campos. Eu vou só pedir para a Flávia e para os demais autores respeitarem o tempinho que a gente está delimitando, né, 3 minutos, com alguma tolerância, para no final a gente conseguir ter um tempo mínimo assim, de debate. Tá bom? Então, Flávia, pode abrir o seu áudio, o seu vídeo e falar um pouquinho sobre o seu artigo. Tá certo. Vocês me ouvem? Bem? Tá. Eu fiz uma colinha justamente para não fugir do tempo, porque quem me conhece sabe que eu costumo fugir. Então, a proposta desse capítulo foi refletir um pouco sobre as transformações do trabalho na cidade e nos modelos de produção adotados no capitalismo, olhando especificamente para as suas repercussões na organização do trabalho numa área de interesse aí muito da nutrição, né, mas acaba abrangendo a gastronomia um pouco, enfim, que é o que a gente chama de alimentação de coletividade, que é um núcleo, uma área feita então ao fornecimento de refeições fora do lar, né? Então os restaurantes, as cozinhas industriais, as cozinhas institucionais. Então, no capítulo a gente parte de uma análise ensaística sobre as principais abordagens teóricas da administração que mais a gente trabalha, Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo, procurando compreender um pouco como que vem sendo desenvolvidas essas estratégias de organização das atividades de trabalho nessas cozinhas industriais, nesses restaurantes. Porque isso, a gente está entendendo que ela tem consequências para o modo de vida das pessoas nas cidades, né? Então, a ideia foi relacionar isso a um contexto maior de transformações no mundo do trabalho, que a gente acompanha desde a década de 80, né? Em relação à inserção do trabalho na estrutura produtiva e as repercussões disso na subjetividade do trabalhador, e aí aqui nesse caso do trabalhador de cozinha, né? Então, propor esse debate para o campo foi uma maneira que a gente encontrou
de dar visibilidade a alguns termos que a gente vê, né, comumente, assim, de racionalização do trabalho, que são princípios tayloristas, fordistas, que são aplicados nessas cozinhas, procurando problematizar um pouco a questão da flexibilização, né, que é um outro princípio que vem com o toyotismo, e como é que isso vai redefinindo esse trabalho na cidade, e aí mais concretamente, que era o nosso foco, nas cozinhas, tá? Então, isso basicamente é o que traz o capítulo. Eu queria destacar aqui, assim, esse é um capítulo que ele é muito caro para a gente, assim, eu, pelo menos, é uma temática que a gente gosta de discutir, então é um capítulo que a gente ficou muito feliz dele estar compondo essa coletânea. É isso. Obrigado, Flávia. Foi super no tempo aqui. Não precisei nem ficar muito. Eu não contei, hein, Fábio? Foi cerca de 2 minutos e meio aqui, eu tô contando. Enfim, o terceiro artigo desse livro é Espaços Alimentares Contemporâneos, o caso dos antirrestaurantes, escrito pela Natália Lima Pinto, Júlia Silva Guivan e Crissier Pertilli Perini. Espero ter falado corretamente novamente, porque o texto está super pequeno aqui no meu computador, porque são várias janelas abertas. E quem vai estar representando esse artigo, falando sobre ele, é a Natália Lima Pinto. Eu só esqueci de falar que as autoras são vinculadas, as duas primeiras, a Federal de Santa Catarina e a última, a Federal do Rio Grande do Sul, imagino eu. Então, Natália, pode abrir seu vídeo e falar sobre o artigo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos editores pela iniciativa de realizar esse evento de lançamento mesmo em tempos tão difíceis. É um grande prazer estar aqui hoje compartilhando a apresentação do nosso capítulo nesse livro, que é uma importante contribuição para os estudos alimentares. Bom, o nosso capítulo intitulado Espaços Alimentares Contemporâneos, o caso dos antirrestaurantes, é de minha autoria, juntamente com a minha orientadora de doutorado, Júlia Guivan, e a colega de doutorado, Crissier. Nós fazemos parte do Instituto de Pesquisa em Risco e Sustentabilidade da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse artigo ele surgiu como um desdobramento de uma das categorias da minha tese de doutorado, onde eu pesquisava restaurantes sustentáveis e chefes no Brasil, na Holanda e na Dinamarca. Me chamou a atenção a existência de espaços alimentares altamente inovadores que não se enquadravam dentro de uma categoria de restaurante no sentido mais convencional como nós conhecemos. Esses espaços eles se destacam por operarem em regimes de clandestinidade, na casa de anfitriões ou ainda combinados como jantares secretos, cuja divulgação do local e menu se davam apenas algumas horas antes do evento acontecer. Outros restaurantes, chamados de pop-ups, apareciam e desapareciam em determinados pontos da cidade, tendo sua comunicação com os clientes exclusivamente através das mídias sociais. Então, o objetivo do artigo foi analisar o surgimento de novas configurações de espaços alimentares que rompem com a lógica tradicional dos restaurantes. Como estratégia metodológica, nós agrupamos essas iniciativas na categoria de anti-restaurantes. Utilizamos críticas gastronômicas vinculadas em jornais e revistas como fonte de análise, bem como narrativas vinculadas no Facebook do Guerrilla Kitchen, que é um grupo de ativistas que realiza jantares clandestinos em Amsterdã como forma de protesto contra o desperdício alimentar. A nossa análise das experiências descritas no artigo, elas sinalizam algumas transformações contemporâneas no comer fora de casa, que foram divididas em 3 grandes eixos. O primeiro foram as relações com a cidade, no sentido que proporcionam novas experiências de ocupação e experimentação das cidades. A segunda foram relações com o corpo e a dimensão multissensorial que são ativadas ao longo da experiência gastronômica. E algumas situações descritas ao longo do texto demonstram que essas situações multissensoriais elas elevam o nível de agência entre o sujeito, a comida e o espaço. E o terceiro eixo são as relações sociotécnicas, que dizem respeito à utilização de plataformas online como mecanismos de aproximação entre chefes e comensais,
que produzem novas redes mediadas por tecnologias que podem ser entendidas como novas formas de sociabilidade. Por fim, nós esperamos que esse artigo seja uma contribuição no debate para pensar tanto as novas dinâmicas de consumos alimentares nas cidades, quanto os novos arranjos dentro da gastronomia. Eu gostaria de pedir desculpa em antemão. Eu atualmente moro na Holanda e o meu fuso horário está 5 horas para frente, então aqui já são quase 11 horas da noite, então não sei se eu vou conseguir permanecer até o final, mas gostaria de agradecer novamente pelo espaço e poder compartilhar o nosso artigo com todos vocês. É um prazer imenso. Obrigado, Natália. Pessoal, desculpa, porque eu estou mexendo com várias janelas aqui, controlando o tempo no celular, então a situação às vezes fica um pouquinho caótica. O próximo artigo é intitulado Eles Vêm Mesmo pela Comida, Percepções e Preparativos de um Almoço Caipira para Citadinos. Esse artigo é escrito por 2 pesquisadoras da Federal do Rio Grande do Sul, a Amália Leonel e a Renata Menache. Eu espero realmente ter falado o sobrenome corretamente. Os sobrenomes hoje estão muito difíceis. Quem está aqui para falar sobre esse artigo é a Amália Leonel, que tem um sobrenome bem tranquilo. Pode abrir seu vídeo ou seu áudio e falar, Amália. Bom, boa tarde. Eu queria primeiro pedir desculpa que eu não vou ligar o vídeo. Bom, primeiro eu queria agradecer também à Rede Naus e à Nectar pelo convite, mas dentro desse contexto de pandemia, acho que as notícias que você já viu, pesquisa sobre a dificuldade das mães de manterem suas atividades acadêmicas durante a pandemia, e eu atualmente sou servidora pública da Prefeitura do Recife, da alimentação escolar, como nutricionista, então eu tenho uma carga horária diária para cumprir com uma criança em casa. E esse horário do evento ele foi muito feliz para mim, mas ao mesmo tempo é o período mais caótico aqui do lar. Então, é difícil até talvez eu conseguir terminar a atividade aqui com vocês, mas como o próprio Ricardo falou, são nossos amores que nos compõem, né? Então, é uma parte que me enriquece, que participou comigo também durante a minha pesquisa de campo, que resultou, inclusive, num desses capítulos, e que hoje eu não estou mais vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas com certeza foi uma rede junto com a professora Renata Menache de construção e de enriquecimento com esse material. E para a gente, naquele momento que já acompanhava os trabalhos da Rede Naus, do Nectar, tinha muito interesse de participar e continuamos recomendando sempre essas aberturas de chamada de vocês pelo excelente trabalho, né? Para a gente foi uma ousadia até encaminhar um trabalho para esse material, porque ele visava um olhar mais dos cenários urbanos, né? E a gente traz aqui a experiência dessa percepção, na verdade, desses cidadãos, desses cidadãos do urbano sobre o meio rural, que são os assentamentos rurais, que no nosso caso foram estudados, específico desse capítulo, do Bela Vista de Chibarro, na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Então, foi uma experiência muito interessante de discutir esses fluxos, inclusive, de percepções, né? Porque no momento que você cria um espaço de convivência, de visita, institucionaliza um passeio com programação junto com um parceiro como o SESC, para apresentar um modo de vida, um modo de comer, culturas, hábitos de um local, você tem toda uma construção muito interessante, né, desses indivíduos, dessa proposta. E o que nos chamou mais atenção foi justamente esse destaque da comida, que estaria ali dentro de uma programação oficial como um intervalo entre os passeios, mas que no final das contas se mostrou como uma atividade que chamou mais atenção e que atraía mais esses participantes. Então, a gente fez uma pesquisa de inspiração etnográfica com uma observação participante. Naquele momento, eu já estava na metade da minha gestação, então isso também teve que ser equacionado. Eu gostaria muito de ter acompanhado outras festividades muito interessantes do assentamento, mas pelo período só consegui acompanhar uma volta seguinte, já com a minha filha no colo, mas que foi muito produtivo também esse estar, eu como nutricionista, mulher e grávida, entre essas mulheres que construíram essa programação e essa percepção.
Então, através de observação participante, entrevista semi-estruturada, registro audiovisual, a gente conseguiu captar um pouco dessas reconfigurações e ressignificações do rural, suas contradições, sua pluralidade, dicotomias, enfim, né? E trazer a comida como essa narrativa que comunica, que traz símbolos, sociabilidade, memória, afetividade, né? E um local como os assentamentos rurais são tão ricos de imaginário, histórias de luta também e resistência, né? Se a gente pensar num momento como o de hoje, que a gente tem ainda tanta perseguição, estigmas, e, infelizmente, né, como as informações mais recentes dos próprios incêndios que estão acontecendo no Brasil estarem afetando assentamentos e produções como o próprio assentamento que foi estudado por nós aqui. Então, quem tiver acesso ao capítulo vai entender um pouco dessa estrutura nossa, né, de escolhas metodológicas, sujeitos, né, esse acompanhamento dos preparativos, a escolha, as pessoas interessadas nessa visita, suas motivações e essas trocas, eu acho que são trocas que enriquecem o nosso olhar, enriquecem também o olhar da população, né, que se abre para essas possibilidades e para a gente pensar um pouco nessa construção coletiva também dessas formas de resistência e luta, para a gente desmontar cada vez mais esses estigmas e essas forças de perseguição a movimentos que são cada vez mais urgentes e tão fundamentais na nossa garantia de segurança alimentar, direito à terra, né, e direito humano à alimentação adequada. Então, convido a vocês, fico muito feliz de estar participando aqui desse material tão enriquecedor e com a presença de outros capítulos tão ricos. Obrigada. Obrigado, Amália. Bem, a gente vai agora para o último artigo, o último capítulo, né, dessa primeira parte, né, que é o artigo escrito pelas pesquisadoras da Fiocruz, Ana Paula Rodrigues Paiva, Eliane Portes Vargas e Marli Marques da Cruz. O nome do artigo é Plantar na Cidade, reflexões sobre território a partir da análise de um material acerca de ambiente e saúde no Rio de Janeiro, Brasil. E a Eliane Portes Vargas vai falar sobre esse artigo. Na verdade, teve uma pequena mudança e a Ana Paula que vai apresentar. Beleza, Ana Paula. Contigo, pode falar. Obrigada, Fausto. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer aos organizadores, editores, aos parceiros por essa oportunidade de escrever esse texto e contar essa história, que certamente não caberia numa revista. Agradecer também às autoras, Eliane e Marli, que fiquem à vontade para me complementar, caso queiram. Essa história iniciou com a minha pesquisa de mestrado no Instituto Oswaldo Cruz, onde eu queria saber quais foram os usos dados a esse material educativo, que foi um material construído coletivamente. Então, a pergunta era quais usos os sujeitos que participaram dessa construção coletiva fizeram desse material. Foi através desse material que chegamos a esses sujeitos e percebemos suas relações com o território e o plantio. Esse material é composto por práticas voltadas à promoção da saúde. Foi um estudo qualitativo e as entrevistas realizadas com os participantes da experiência revelaram 2 pontos que ressalto agora e que estão descritos no capítulo 6. Primeiro foi que a prática de maior interesse, mesmo por quem não conseguia realizar, foi a horta. Seja a horta do quintal ou a horta suspensa, para quem não tem espaço. Uma moradora relatou que, apesar de ter um terreno grande para o plantio, antes de implantar a horta no seu quintal, ela tinha que sair para comprar o alimento, né? Ou seja, ela precisava percorrer uma grande distância para consumir, quando poderia ter o alimento em casa. Ela nos contou também que a horta trouxe vários benefícios para a sua saúde, além de ser fonte de renda. Então, nós temos consciência que essa é uma temática complexa e merece atenção. E o outro ponto também que eu queria destacar foi a relação dos entrevistados com o território, a colônia Juliano Moreira, que fica em Jacarepaguá, aqui no Rio. As questões históricas de saúde mental, a vocação agrícola e as atuais transformações que ocorreram na colônia devido às intervenções urbanas, o adensamento, a Transolímpica, uma série de intervenções, né, fizeram
parte dos relatos dos entrevistados, e eles estavam extremamente imbricados com esse território. Então, essa é uma pequena amostra do conteúdo do capítulo, e eu deixo aqui o convite para que vocês leiam. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigado, Ana Paula. Com isso, a gente termina essa primeira parte, né? E a gente começa a segunda parte do livro, parte 2, que é Comunicação e Alimentação em Cenários Urbanos. O primeiro artigo foi escrito pelo Ricardo, organizador do livro, a Cristina Nunes de Santana, a Ana Clara Camardella Mello e a Cristiane Lagum, todos pesquisadores da UERJ. E quem vai falar sobre esse capítulo é a Ana Clara, que já está conosco. Ana, pode abrir seu áudio, seu vídeo e falar um pouco sobre o artigo que vocês escreveram. Olá a todos, boa tarde. Eu quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui apresentando esse capítulo de minha autoria, de autoria do querido professor Ricardo, que está aqui presente, é meu orientador também no mestrado, da Cristina Santana, querida, que também está aqui presente, e da Cristiane Lagum, que infelizmente hoje não pode estar aqui com a gente. Bom, eu preparei também um resuminho aqui para eu não fugir muito do tema. Então, apresentando, né, o capítulo, a pesquisa ela foi desenvolvida a partir da pesquisa do professor Ricardo na época. Nós observamos a necessidade de estudar hábitos de consumo na cidade do Rio de Janeiro, e a pesquisa ela foi desenvolvida no ano de 2016, e é importante destacar também que foi o ano que o Rio foi cidade-sede das Olimpíadas. Escolhemos, então, estudar o hábito da alimentação e as suas representações sociais na cidade. Por isso, nesse trabalho, nós tratamos a respeito de comida e de dois posicionamentos sociais antagônicos de formas de se alimentar na cidade, o slow food e o fast food. Por se tratar de um projeto alimentar ainda pouco conhecido e que se caracteriza por ações que reúnem princípios de várias frentes contrárias ao consumo do fast food, nós optamos por focar mais atentamente nas práticas do slow food. Uma das premissas que tratamos no trabalho é de que a comida é um dos fundamentos sociais que unem as pessoas e que a cidade é o espaço compartilhado pelos que comem e se comunicam pela comida. Na época, o Slow Food estava com um guia de restaurantes na cidade que, segundo eles, se encaixavam nas características do movimento. Decidimos, então, entrar em contato com alguns locais do Rio de Janeiro, recomendados pelo guia, e a fim de conhecer o que se comia neles e como viam o movimento. A primeira constatação que fizemos foi que, com exceção da confeitaria Colombo, nenhum dos contatados soube explicar o porquê do estabelecimento constar no guia. Contudo, como podemos ver, desconhecer fazer parte do guia Slow Food não era considerado um problema ou necessariamente um ponto negativo para os representantes do movimento. O objetivo do guia era divulgar espaços que se assemelhavam à filosofia do Slow Food. Assim, pelos estudos e contatos que fizemos, nós entendemos que o ponto central da cultura Slow Food parece ser o pitoresco, mas também o tradicional, o histórico, e, sobretudo, que o sabor e o gosto se consagram pela memória e pela cultura. Bom, isso é um resuminho, né, do que a gente está tratando nesse capítulo. E, mais uma vez, eu queria agradecer a atenção de todos e a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do que a gente escreveu nesse capítulo e convidar todos a ler e a conhecer um pouco da nossa pesquisa. Obrigada. Obrigado, Ana. Na sequência, nós temos o artigo Violência Simbólica Também Dói na Carne, reflexões a partir do filme Quanto Vale ou É por Quilo, que foi escrito pelo Francisco Romão Ferreira, Júlia Horta Nasser, ou Nasser, enfim, não sei, e Shirley Donizete Prado, pesquisadores da UERJ, e a Larissa Bento, da UFRJ. E quem vai apresentar esse artigo é a Júlia Horta. Obrigada, Fausto, obrigada a todos. Dizer também, né, da alegria de estar aqui, né, apresentando um pouquinho, né, do fruto
que ele é um fruto, né, da minha dissertação de mestrado, né, feita na UERJ, junto aos meus orientadores, a Shirley, né, organizadora do livro também, né, Shirley Prado e a Gina Donizete Prado e Francisco Romão, em parceria com a Larissa, né, pesquisadora da UFRJ. O meu mestrado, eu também, como Flávia, né, e alguns companheiros eu também escrevi, porque eu tenho dificuldade de caber no tempo, tá? Então eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível, né? E aí eu escrevi um roteirinho para poder não me perder, né? No mestrado a gente discutiu um pouco, né, sobre, né, ela foi intitulada, né, o que comem os excluídos, né, os diferentes sentidos da comida oferecida para a população em situação de rua. E nesse capítulo do livro a gente traz, né, algumas das reflexões, né, produzidas no mestrado, né, conversando com um filme que foi objeto de análise, né, que é o filme Quanto Vale o É por Quilo, do diretor Sérgio Bianchi, que é um filme de 2005, né? Então, né, esse filme ele vai estabelecer uma relação, né, entre o nosso passado escravagista e a exclusão social dos dias de hoje, trazendo aí uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a atual exploração, né, da miséria pelos setores públicos e privados, por meio principalmente de práticas que são práticas, né, em assistência social, não da política de assistência, mas práticas em assistência social, né, e algumas assistencialistas, né, que formam essa rede de solidariedade, né, em torno dessa população mais empobrecida, que com algum dos objetivos, né, ou como principal objetivo, enfim, para a manutenção dessas relações sociais. Ele é um filme que ele vai e volta no tempo, né? Então ele vai a essa época, retoma essa época do nosso passado escravagista e os dias de hoje, e a gente está pontuando, né, que apesar de serem fatos separados no tempo, né, e sem relação direta, né, entre os personagens envolvidos, ele vai tratar aí de uma mesma cadeia de relações e de exploração da mão de obra negra, né, de um mesmo sistema de dominação que atravessa o tempo e que chega aí os dias de hoje, né? E aí a gente traz a população, o fenômeno social, a população em situação de rua, né, como exemplo. O próprio filme retrata a população em situação de rua, né, tem algumas cenas que falam dessa relação com esse fenômeno social, que a gente chama, né, de fenômeno social, população em situação de rua, né, e aí a gente traz alguns autores para poder produzir, né, essa discussão, enfim, né, alguns pensadores, alguns autores. Então a gente dialoga com Pierre Bourdieu, com os conceitos, né, de eficácia simbólica, violência simbólica, habitus, enfim, para trazer, né, que existe, né, esse poder simbólico que se perpetua, né, em nossa sociedade, legitima e uma série de outras violências, né, não só contra a população em situação de rua, a população negra, mas de mulheres, crianças, jovens, homossexuais, enfim, negros. A gente traz Gessé de Souza, né, numa obra que fala, né, que é a Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, né, que é uma obra agora de 2017, né, que ele pontua, né, que as relações no mundo de trabalho hoje, que a gente tem né, no mundo do trabalho contemporâneo, né, que há uma continuidade entre essas relações escravagistas, né, do passado e a exploração da força, né, do trabalho de hoje, né, da população negra. E a gente também traz alguns autores como Sara Escorel, Hannah Arendt, Goffman, enfim, trabalhando os conceitos de exclusão social e estigma e a população em situação de rua, pontuando, né, o quanto que essas práticas de distribuição de comida, né, para a população em situação de rua seguem essa lógica, né, se tornando práticas rentáveis de capitalização, né, da pobreza e da manutenção, né, dessas relações sociais, tal qual mostrada, né, no filme, produzindo aí violência simbólica. Então, de uma forma geral, muito ampla, essa discussão que a gente apresenta, né? Também dizer que a gente está muito feliz de participar dessa coletânea e fazer um convite aí para todo mundo ler, né, o nosso capítulo. Obrigada. Obrigada, Júlia. O próximo artigo ele foi escrito pela Maria Cláudia Carvalho, a Dani Neiva e a Manuela Dias. A Dani é da UERJ e as outras duas autoras da UFRJ, elas escreveram um artigo Narrativas Midiáticas, Ética e a Formação de Sentidos sobre Alimentação Saudável. E a Maria Cláudia vai falar com a gente um pouquinho sobre esse artigo. Pode abrir o áudio.
Então, eu agradeço muito aqui a organização do livro. Acho que, de fato, como alguém já falou, é um esforço muito hercúleo nessa época de pandemia. A gente tem um livro tão bacana e acho que esse formato de apresentação é muito, muito legal. Estou achando isso uma coisa assim, uma experiência muito, muito bacana mesmo. Bom, esse capítulo a gente fez, né, Daniela, Manuela e Rafael, sobre alimentação saudável. E o que a gente buscou foi entender os modos contemporâneos de lidar com a saúde nesse mundo das cidades, né? Pensar a alimentação saudável com essas novas materialidades das tecnologias de comunicação. Essas narrativas midiáticas da alimentação saudável, elas têm uma ampla circulação e elas circulam de uma forma materializada e são consumidas de acordo com uma lógica moralizadora do certo e do errado. Esse tipo de narrativa que a gente trabalhou, ele tem um caráter polissêmico que permite deslocamento dos signos de um espaço assim, super afetivo, romantizado e muito aguerrido, para um outro de uma racionalidade biomédica, né, dos nutrientes e das coisas que a gente precisa comer para ter um corpo assim ou assado. E nessa gangorra, né, entre esses dois polos, esse tipo de narrativa produz angústias morais que nos afligem. Mas isso não escapa da história, porque isso não é uma coisa nova, né? E a gente não pode tirar isso como se fosse uma coisa da tecnologia separada da história. Isso tem todo um caminho, a gente foi por esse caminho, né? E essas narrativas, elas são aquelas materializadas em textos, né? Que são historicamente mediados, né? Eles são atravessados por intenções dos autores e de todos os agentes envolvidos em sua produção e recepção. Né, a gente não pode se enganar que esses receptores eles não editam, porque eles estão também editando junto, porque a gente vê hoje como as coisas são articuladas, né? A produção e a recepção dos materiais dentro dessa tecnologia. Bom, então a gente entendeu nesse estudo que os processos de edição eles são bons para a gente observar essas estruturas de significação, que esse saudável ele vai bricolando, ele vai incorporando uma série de significados. E a gente dá o exemplo no artigo sobre os audiolivros, né, que desde 2014 estão potencializando um tipo de narrativa sonora. Né? Sonora é bom, é sonora. E, por fim, esse artigo ele vai falar também sobre uma arquitetura de significação das narrativas midiáticas que se estrutura por um agenciamento humano e por dispositivos. Esses dispositivos, eles são também editores, né? Eles operam como se fosse uma lente condicionando o que se vê e o que não se vê. Né? Então, cada um desses dispositivos ele tem espaços para mostrar, e quando eles não têm espaço para mostrar outras coisas, eles ocultam essas coisas, certo? Então, eles vão operando como lentes. Né? E como consideração final desse estudo, dessa discussão, eu acho que a gente pode dizer que a gente é favorável, a gente acha que é importante, sim, pensar e desenvolver uma ética do cotidiano, transitória, né? A gente entendendo que não há bem que sempre dure ou mal que nunca se acabe, né? Dizem por aí esse ditado popular. Mas uma ética e não uma moral, né? Quer dizer, por quê? Porque a gente precisa de fazer negociações, a gente precisa de problematizar essas tensões, contextualizar, trazer para a história, né? E levantar questões. Porque esse processo, né, que está dentro dessa ética que a gente está trabalhando, é que vai libertar a gente de viver como se fosse um Prometeu acorrentado a esses padrões rígidos e hierarquizados, né, de cima para baixo. Acho que esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no Néctar, né, a pensar a alimentação saudável a gente já vem desenvolvendo há muito tempo, esse não é o primeiro trabalho e não vai ser o último também. Porque a Dani está trabalhando com isso e Manuela está, nesse momento, no meio da tese dela, trabalhando exatamente sobre essa questão do saudável
na mídia, especialmente de vídeo, né? Então, é uma oportunidade de falar alguma coisa, mas que está em continuidade. Gente, muito obrigada. Obrigado, Maria Cláudia. O próximo artigo é intitulado Corpo, Reprodução, Família e Comensalidade, Relações entre Natureza e Cultura no filme Minhas Mães e Meu Pai. O artigo foi escrito pela Inês Alencastro, do INCA, o Francisco Romão Ferreira, da UERJ, a Eliane Portes Vargas, da Fiocruz, e a Luciane da Costa Moaz, eu acredito, não estou conseguindo entender aqui, mas eu acho que é da Federal Rural do Rio de Janeiro. E quem vai apresentar esse artigo é a Luciane. Boa tarde, Fausto. Boa tarde a todos e todas que estão aqui. Queria também iniciar agradecendo aos editores a iniciativa desse encontro, né? Na verdade, desse bom encontro em tempos tão difíceis, né? É de fato uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Como todos, eu também vou tentar ser bastante breve na apresentação desse capítulo, que, como o Fausto já colocou, foi escrito pela Inês Alencastro, Francisco Romão Ferreira e Eliane Portes Vargas, né? E eu também sou coautora. Bom, esse capítulo, ele traz a história, né, do filme Minhas Mães e Meu Pai, que é a história de um casal. Vou ser muito breve na questão do filme, mas é porque o filme é o pano de fundo, né, de todo o artigo. Esse filme ele conta a história de um casal homoafetivo, duas mulheres que coabitam com dois filhos adolescentes que foram concebidos por meio de inseminação artificial. Cada uma delas gerou uma criança a partir do sêmen de um mesmo doador, que tornou então os filhos irmãos. O filho, com 15 anos, ele se mostra muito curioso em descobrir quem seria o doador, né, do material genético e, consequentemente, o pai, né? Por isso ele pede para que a irmã, que já tem 18, já é maior de idade, oficialmente consegue obter essa informação, porque ele queria, na verdade, um encontro, né, com esse pai. Esse primeiro encontro ele é marcado e cercado de muitas expectativas em torno desse pai, que eles então conhecem, né, e ficam sabendo que é dono de um restaurante de comida orgânica, plantada na sua própria fazenda. E é algo muito comum, né, na reprodução assistida, a expectativa dos pais quanto a eventuais semelhanças com os filhos, assim como dos filhos em relação aos pais. E é essa curiosidade que leva, né, esses adolescentes, na verdade, né, os filhos, né, desse casal de mulheres, a quererem conhecer Paul, né, a personagem, enfim, que é o pai deles, então, na história, né? Só que esse desejo deles faz com que as mães se sintam traídas e excluídas desse processo, que traz um conflito na casa, conflito entre elas com os filhos, porque a doação anônima de gametas ela é realizada justamente para preservar o que é construído enquanto família, né, por quem é titular de um projeto parental, no caso elas, né, para que não haja nenhum estranho, que é exatamente o que acontece no caso de Paul, que acaba, na verdade, ameaçando as relações construídas, né. Um aspecto relevante do filme, por isso o filme ele é o pano de fundo do capítulo todo que nós escrevemos, é que na maioria dos encontros a comensalidade ela está presente. Na perspectiva que nós adotamos, a comensalidade não corresponde a um mero fenômeno biológico do comer, mas um dos fatores estruturantes da organização social. O comer não é o simples ato de ingerir o alimento, como já foi colocado, né, por alguns aqui, né? O comer, na verdade, envolve tudo que diz respeito às relações sociais, ao que se pensa, ao que se vê, ao que se fala, ao que se anuncia no momento em que a ação em si ela é compartilhada. Então, nós utilizamos as cenas de comensalidade para propor discussões sobre relações entre natureza e cultura, o natural e o tecnológico,
porque os paradoxos presentes nessas construções contemporâneas se encaixam perfeitamente nas discussões sobre os aspectos morais e éticos dos procedimentos de reprodução assistida. As relações entre natureza e cultura aparecem no filme no que diz respeito tanto à comida natural, que tem como contraponto a comida industrializada, quanto à concepção do casal de filhos, que são gerados por inseminação artificial, mas com o objetivo de viabilizar o desejo de filhos de sangue, portanto, filhos naturais, dando novos contornos ao modo dicotômico por meio do qual podemos perceber esses eventos, né? Já que na vida em sociedade nada é estritamente natural ou artificial, tudo faz parte da cultura e é socialmente construído, né? Então, a comensalidade, ela é no filme apresentada, né? E isso a gente traz para discutir as questões, né, que foram propostas. Ela é apresentada como um lugar de possibilidades, de acordos e abertura para novos relacionamentos e visões de mundo. Mas ela também se revela como um lugar da discórdia, exatamente porque à mesa tudo é dito, né, de forma muito clara, relações são rompidas e até mesmo repactuadas. Então, é nesse contexto que o capítulo que nós escrevemos aborda as regulações médicas e jurídicas, laços de sangue e parentalidade, em especial no que diz respeito à questão ainda polêmica que envolve o sigilo do doador de material genético e o direito que todas as pessoas têm de saberem sobre sua origem genética, história pessoal, enfim, o que os juristas vêm chamando mais recentemente de direito à ascendência genética, né? Então, essa é uma questão que não é simples, é uma questão que é complexa, né? Mas, para ser breve, já finalizar, o artigo, na verdade, o capítulo, né, se propõe a provocar reflexões sobre natureza e cultura que se hibridizam e sincretizam, expressando-se em novos arranjos sociais, familiares e mercadológicos, convencionalmente concebidos como natural, social ou biológico, certo? Então, assim, a Inês e a Eliane estão aqui, se quiserem também complementar, e também não sei se ainda há tempo, enfim, mas queria terminar também, mais uma vez, agradecendo. Obrigado, Luciane. Infelizmente, o tempo está bem certinho aqui, então, se as outras autoras quiserem falar, a gente tem um tempinho no final para abrir para os demais autores e para outras pessoas que queiram conversar, dialogar, enfim, fazer perguntas. O artigo que vai fechar essa parte 2 foi escrito pela Débora Galzinski e por mim, nós dois pesquisadores da UERJ, e esse artigo ele se chama Dinâmicas de Interação, Consumo e Alimentação em Perfis de Influenciadores Digitais no Instagram. Débora, pode falar sobre o artigo. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar dessa obra com diversos autores e cada capítulo é mais interessante que o outro. Bom, nesse capítulo, eu e Fausto discutimos a articulação entre o consumo alimentar e as mídias na contemporaneidade a partir dos perfis de duas influenciadoras digitais no Instagram, que foram a Gabriela Pugliese e a Graciane Barbosa. A gente começa esse capítulo falando sobre o século XXI, no qual as mídias e as tecnologias digitais introduzem uma nova dinâmica no consumo alimentar, tanto através do próprio Instagram, né, com as fotos de comida, mas também no processo de compra, através de aplicativos como o iFood, o Uber Eats, o Rappi. E nesse contexto, as marcas vêm percebendo as redes sociais como plataformas de negócios, já que o público passa cada vez mais tempo nessas plataformas e utilizam sempre o Instagram e o YouTube, por exemplo, para pesquisar sobre produtos. E, recentemente, o próprio Instagram, uma coisa que a gente não falou no capítulo, né, na época, incorporou essa ferramenta compras dentro da plataforma. E, nesse contexto, surge, então, a figura dos influenciadores digitais, né, que desempenham tanto o papel de uma mídia autônoma, mas também eles próprios são uma marca, né? E os anunciantes buscam esses influenciadores para divulgarem seus produtos na plataforma, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Através dos famosos publis, mas no capítulo a gente analisou só o Instagram mesmo, né?
no nosso capítulo a gente abriu, né, na primeira parte, falando sobre a representação dos alimentos através das imagens ao longo da história. Então, nós falamos, por exemplo, sobre as pinturas de natureza morta no século XVII, nas quais os alimentos tinham sempre uma conotação socionômica e cultural. Dois exemplos interessantes são, por exemplo, as representações de uvas e de ostras, que eram símbolos nacionais para a ideia de um comércio próspero. Depois nós falamos um pouquinho sobre a fotografia de alimentos, né, conhecida como food photography, que utiliza vários truques e interferências nos alimentos, né, para torná-los mais apetitosos visivelmente, né? Então a ideia era mostrar a comida como uma construção técnica, econômica, social e cultural. E essa estética mais publicitária dos alimentos é incorporada pelos próprios influenciadores digitais quando eles postam as fotos de comida em seus perfis pessoais. Então, depois a gente começa a pensar também os valores da alimentação dentro do universo fitness, que algumas vezes vilaniza alguns alimentos, né, como, por exemplo, os carboidratos de alto índice glicêmico, os pães, a batata, as massas brancas. E, a partir disso, nós analisamos também como as duas influenciadoras, a Pugliese e a Graciane Barbosa, apresentavam os alimentos dentro do seu estilo de vida. Então, uma coisa interessante que a gente percebeu é que, por exemplo, quando a Gabriela Pugliese mostrava os alimentos que não estavam ligados ao universo fitness, dois exemplos que eu me lembro agora é de uma foto de um hambúrguer que ela postou e um publi que ela fez para uma marca de doces sem açúcar, as Balas Fine. E nos próprios comentários, os seguidores não acreditavam que ela realmente consumia aqueles alimentos, né? Então, teve uma certa descrença ali dos seguidores. E nas considerações finais, nós questionamos se essa ideia de uma vida fitness levada ao extremo não seria uma nova instituição de poder sobre os corpos. E nós percebemos, principalmente nos comentários das fotos dessas influenciadoras, conflitos dos próprios seguidores delas em relação ao corpo que eles desejavam e o corpo real deles. E nós também percebemos que essas influenciadoras postavam muitas vezes fotos de comida associadas aos seus corpos esculturais nas fotos, né? Especialmente quando se tratavam de publi editoriais. E, claro, né, nós retomamos algumas noções do início do capítulo, né, dizendo que essas fotos são produzidas a partir de certos ângulos, com uma certa produção específica e com todo um trabalho de pós-produção em softwares como Photoshop, por exemplo. E nós acreditamos que esse tema ainda pode ser muito explorado, especialmente essa questão do consumo da alimentação através das redes sociais. Fausto, não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu não vou comentar porque a gente já meio que estourou aqui o nosso tempo, né? Tá. E, enfim, tem que ser justo com todo mundo. Com isso, a gente termina a segunda parte do livro e adentramos a terceira parte, que é práticas alimentares e corporais. O artigo que vai estar abrindo aqui nosso lançamento, né? Nessa terceira parte do livro, é intitulado Comida, Filosofia e Ciência, Existencialidade da Comida e Racionalidade Nutricional. Ele foi escrito pela Márcia Regina Viana, do FRJ, o Alden dos Santos Neves, da Unifoa, o Kenneth Camargo e a Fabiana Bonkramer, também da UERJ. E quem vai estar falando para a gente sobre esse artigo é a Márcia Regina Viana. Oi, gente. Boa noite a todos e todas. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de participar desse projeto, né, nesse momento. Eu queria parabenizar a todos que já falaram que eu tô assim, maravilhada com tantos trabalhos legais, né? A vontade que dá é pegar logo esse livro e começar a devorar, né? Estou muito feliz, realmente, e um pouco nervosa, porque eu nunca participei de um lançamento de livro. Né? Mas esse capítulo, né, Comida, Filosofia e Ciência, né, escrito por mim, pelos meus colegas, meus orientadores, né, eu tentei trazer um pouco, né, um ensaio teórico, que eu trago os conceitos de racionalidade nutricional e existencialidade da comida, né, um produto da minha tese, né, de doutoramento que eu fiz na UERJ, foi orientado pelo professor Kenneth e pela professora Shirley, né, e aí a gente trata, né, a racionalidade nutricional já era um conceito, né, que a gente já tinha
trabalhado, né, e dando conta de um dever comer, né? A gente encontrou a racionalidade nutricional com esse sentido moral de um dever comer, né? Um conceito muito preso às concepções científicas de alimentação saudável, né? E aí eu fiz um contraponto com a existencialidade da comida, que seria considerar a alimentação, né, para além desse doutrinamento, né, da nutrição, desse doutrinamento de um dever comer, né, e considerar a subjetividade, a expressão, a identidade, a representatividade, a memória e tudo mais, né, que está para além desse reducionismo, né, que muitas das vezes a gente tem encontrado ser norteador, né, das pesquisas em alimentação e nutrição. É um trabalho que me deu um prazer incrível, né, de fazer, porque deu para a gente trazer, né, desse prazer de considerar as subjetividades, de falar dos desejos que cada um tem, que muitas das vezes a racionalidade nutricional acaba tolhindo esse desejo, né? E promover uma consideração, né? Uma preocupação em entender que a comida não se reduz a normas e regras, né? A uma normatividade que o sujeito não cabe, né? Nessa medida que a ciência quer proporcionar, né? Quando ela cuida, né? de oferecer uma norma para que as pessoas se alimentem de um modo racional e saudável, né? Então, foi basicamente isso, né? Como conclusão assim, do estudo, do ensaio, né? Como fazia parte de um bloco, né, de estudos que a gente estava efetuando durante a defesa da tese, pensando em termos de formação, né? Trazer cada vez mais essas reflexões acerca das humanidades, né? Que é um espaço, né, a bem da verdade, é um espaço onde o homem vive, né, e a gente come para viver e não vive para comer, né, e trazer essas reflexões para a formação também, né. Eu também estou muito ligada na prática de formação profissional, né, enquanto docente, e aí eu trago assim como considerações finais, né, essa reflexão que a gente precisa fazer muitos lançamentos de livros como esse, né? Fazer com que eles estejam em salas de aula para promover essa reflexão já lá na formação, né? Porque a gente tenhamos profissionais muito mais afetos, né, a essa resolubilidade existencial dos sujeitos. É isso. Obrigada, mais uma vez parabéns a todos e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado, Márcia. Nosso próximo artigo ele é escrito por pesquisadores de instituições da Espanha. Eu não vou me arriscar aqui a falar o título em espanhol, porque realmente não é um idioma que eu domino, mas em português o título seria Cenários Urbanos e Subjetividades na Construção de Discursos e Práticas sobre Corpo, Gênero e Alimentação, uma etnografia alimentar sobre mulheres grávidas e lactantes na Espanha. O artigo foi escrito pela Eva Zafra, Alina Casador, espero que eu tenha falado o sobrenome correto, mas se eu tiver falado incorretamente, ela vai me corrigir daqui a pouco, e o Miguel Company. Então, Lina, você pode abrir seu áudio, seu vídeo e falar sobre o artigo. Obrigada, boa tarde, buenas tardes, y yo no hablo portugués y hablaré despacito en español, y si tienen alguna duda, pues luego lo comentamos. Me uno a las felicitaciones a la organización por el extraordinario trabajo que ha dado como resultado este libro y agradezco también la posibilidad de poder estar aquí presentando nuestro capítulo. La investigación y los resultados que presentamos hoy forman parte de un proyecto que iniciamos en el año 2015. Se trata, porque le hemos podido dar continuidad, de un trabajo etnoepidemiológico en donde estudiamos el proceso a través del cual se construye la confianza y la desconfianza en el consumo de alimentos
por parte de las mujeres embarazadas y lactantes en España. Entonces, hemos cogido 2 unidades de observación en España, y sería Andalucía en el sur de España y Cataluña en el norte, y ámbito rural y ámbito urbano en estas 2 regiones. El trabajo, pues, específicamente en el capítulo, es en relación a la etnografía que hemos llevado a cabo en Tarragona. Tarragona, si no lo conocen, es una ciudad muy bonita. Fabiana lo sabe, que sé que ha estado ahí, pero bueno, tiene una importante presencia de industria química. Y de hecho es algo muy interesante el poder estudiar cómo se construye esta percepción de la inseguridad y del riesgo vinculada a la exposición a estos tóxicos, y también cómo estos tóxicos se incorporan a través del acto alimentario. Y vemos, y esto es algo que hemos podido palpar también en nuestro trabajo, cómo estas percepciones no siempre coinciden con los peligros reales, sino que se construyen sobre la base de la confianza-desconfianza, como una actitud relacional que está impregnada de variables de tipo cultural, de tipo económico y de tipo también físico. Nosotros partíamos de la base de que las mujeres en esta etapa concreta de su ciclo vital son más sensibles a los mensajes relativos a los beneficios de un consumo alimentario saludable y tienen como más tendencia hacia la adherencia y el seguimiento de pautas y recomendaciones nutricionales que son las que les realizan los profesionales sanitarios. Entonces, nosotros en el trabajo presentamos las prácticas alimentarias y las narrativas como una parte integrada de la totalidad cultural y analizamos las experiencias socioalimentarias de 5 mujeres embarazadas y lactantes de la ciudad. Resulta muy interesante en nuestro trabajo cómo la construcción de la mujer gestante como sujeto de riesgo y sujeto vulnerable hace que en ocasiones dependa en exceso de los servicios médicos y de los controles, y la lleva también a verse involucrada en muchas ocasiones en investigaciones a las que se le invita a participar, pero se le asigna un rol como sujeto pasivo sin posibilidad de intervención. Nosotros en nuestro análisis, a nivel teórico, estudiamos los cuerpos embarazados y lactantes desde la perspectiva de la antropología de la alimentación y la antropología de la salud, para entender cómo se incorporaban y cómo se encarnaban estos mecanismos del biopoder a través de la alimentación, para ver también cómo gestionaban estas paradojas del riesgo o de lo que resulta de riesgo o no, lo que genera confianza o lo que genera desconfianza. Y cómo para nosotros también era muy interesante ver cómo ellas eran capaces de resolver esos conflictos y tenían también capacidad para transformar el espacio social. Creemos que esas percepciones del riesgo son multifactoriales y van más allá de los marcos que se centran exclusivamente en el riesgo, y se tiene que tener también en cuenta aspectos de tipo simbólico-cultural, a partir de las cuales estas mujeres gestionan sus subjetividades y gestionan también sus experiencias. Claro, en el caso de nuestras mujeres, ¿no?, de las mujeres que participaron en la investigación, muchas de ellas reconocen que hoy en día existe mucha información sobre los efectos negativos de algunos de los alimentos y de algunos de estos tóxicos, pero esta información a veces no la incorporan, sino que en el momento de realizar las prácticas no están así. Confían, por una parte, en lo que le viene más de proximidad, aún sin saber el tipo de producto que se le ha tirado al alimento, ¿no?, o el proceso que ha seguido el alimento. Bueno, pues estas son algunas ideas así de forma rápida sobre las que tratamos en nuestro capítulo. Esperamos que lo disfrutéis y bueno, obrigada. Y hasta pronto. Olá. Bom, Fausto, você vai seguir, Dani? Vou seguir, vou apresentar então, agradecer a apresentação e convidar então Gláucia Figueiredo Justo e Jaqueline Terezinha Ferreira, ambas da UFRJ, escreveram A Alimentação Saudável e o Comportamento Alimentar na Cidade,
um estudo antropológico entre usuários de um serviço de saúde de nutrição. E quem vai ter a palavra agora, então, é a Gláucia. Então, olá, Gláucia. Boa noite, todos me escutam bem? Boa noite, eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos os colegas, primeiro também parabenizar, né, a qualidade dos trabalhos. Esse é um texto fruto dos principais resultados da minha tese de doutorado, que foi desenvolvido na UFRJ, no IESC, e é com muito prazer que eu e minha orientadora, Jaqueline Terezinha, que também está aqui presente, vamos apresentar aqui o nosso capítulo. Então, a pesquisa buscou compreender os sentidos e significados da alimentação entre usuários de um serviço público de nutrição no município do Rio de Janeiro, em uma região da Zona Norte, que é o subúrbio da cidade, e prezando o sigilo ético, chamaremos aqui essa policlínica de Policlínica Carioca. Nessa pesquisa, nós realizamos a observação participante na sala de espera da Policlínica e realizamos também entrevistas com os voluntários. A coleta de dados ela aconteceu entre 2015 e 2016. Todos os participantes eram maiores de idade e moradores do subúrbio carioca. Entre os entrevistados, foi percebida uma lógica de alimentação saudável, ela tinha uma estreita relação com a cura ou com o impedimento do aparecimento de doenças. Foi percebida a função medicalizadora dos alimentos, pautada no discurso científico. Assim, há uma ideia de que o alimento saudável ele está bem próximo do medicamento. E diversos alimentos foram apontados com esse poder de controlar diabetes, de reduzir colesterol, de aumentar a gordura boa, ou seja, eles teriam sempre uma funcionalidade para o organismo. Então, o alimento saudável, ele também estava próximo daquele alimento que não engorda. Então, diante dessas questões, é preciso avaliar o estatuto do discurso científico na contemporaneidade e sua legitimidade no seio da sociedade moderna. A ciência reforça sua autoridade e capacidade de produzir um discurso legítimo, racional, baseado na sua incontestável verdade. Diante de tal verdade, considerada absoluta e irrefutável, o indivíduo internaliza o discurso e percebe o alimento a partir dessa lente medicalizadora. Então, onde antes havia uma identidade, um sabor, hábito, no vai e vem do discurso científico, agora os alimentos eles se ressignificam e se diferenciam de acordo com o seu caráter terapêutico, as suas propriedades nutricionais, mostrando sempre vantagens ou desvantagens de acordo com essa lógica biomédica. Além de tudo isso, nós abordamos também, no nosso capítulo, questões de gostos, hábitos, rituais alimentares no contexto urbano e como ele produz novas rotinas e hábitos, não apenas do quanto e o que, mas também de como se come. As rotinas mudam os sentidos nesse cenário urbano, uma vez que ele é dedicado, o tempo dedicado à alimentação e preparo dos alimentos ele é muito reduzido, fazendo com que a alimentação se tornasse um hábito individualizado, rápido, sem muita formalidade. Então, no cenário urbano, o comer e a comida e os alimentos estão sendo constantemente reinterpretados, reinventados, a fim de se adequar a essa nova ordem alimentar, remodelando o comportamento alimentar, os sentidos e significados, agregando valores da modernidade. É isso. Obrigada. Obrigado, Gláucia. Nós vamos agora para o próximo artigo, também em espanhol, né? Escrito por pesquisadores argentinos. O título é Desnutrição Infantil e Nosologia Popular em Lugares Pobres Urbanos da Grande La Plata, Buenos Aires, Argentina. O artigo foi escrito pelas pesquisadoras Susana Ortali e Diana Wengast, do Centro de Estudos... Diana está por acá, pero no la veo. Y Javier, bueno. Ok. Do Centro de Estudos em Nutrição e Desenvolvimento Infantil, e Javier Santos, da Universidade Nacional de La Plata, duas instituições argentinas. Quem vai falar com a gente sobre esse artigo é a Susana Ortali. Susana, pode falar um pouquinho para a gente sobre buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta iniciativa, por este resultado de este libro tan interesante. Muchísimas gracias a los coordinadores por todo el trabajo y por la presentación y la posibilidad de vernos. Una pregunta, ¿me escuchan bien?
¿Escuchan? ¿Sí? Bueno, voy a tratar de hablar despacio. Bueno, el trabajo producto inicialmente de mi tesis doctoral, que trabajé sobre desnutrición infantil de causa primaria, que tiene que ver con la desnutrición que tiene como base, como causa la falta de alimentación, ¿no? En el Gran La Plata. Gran La Plata es una zona en donde, urbana, compuesta por 3 municipios. Nosotros formamos parte de un centro que se llama Centro de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil. Somos también docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata. Y trabajamos en ese centro siempre en líneas vinculadas con, de manera interdisciplinaria. Diana y yo somos antropólogas, Javier es sociólogo, pero hay también pediatras, nutricionistas, comunicadores, psicólogos, sobre alimentación y desarrollo en la infancia, fundamentalmente en sectores pobres o de vulnerabilidad social. El capítulo, ¿en qué consiste? Consiste en la presentación de una problemática que identifico a partir de mi tesis doctoral sobre prácticas y representaciones sobre la desnutrición infantil por parte de las familias y por parte también de los agentes de salud, cuyas problemáticas fuimos observando cierta continuidad a lo largo del tiempo hasta la actualidad, y tenía que ver con otra nosología, con la nosología popular alrededor de la emaciación, del bajo peso para la talla, que en realidad no es dentro de la malnutrición, no es la problemática más acuciante para nada, porque la problemática dentro de la malnutrición, como es la tendencia a nivel mundial, como en América Latina, es el exceso de peso, ¿no? Lo que está predominando como patrón alimentario que preocupa, digamos, en términos de salud pública. No obstante, sí constituye un escándalo que en un país, y también en un continente, en donde la disponibilidad de alimentos exceden más de la mitad a la que se necesita para tener una alimentación saludable, haya todavía población que, aunque el porcentaje sea muy bajo, tengan desnutrición por déficit, por falta de comida. Hago un paréntesis como dato: en nuestra región la pobreza a fines del 2019 era del 35% de la población, incide particularmente en la población infantil. Más del 50% de los niños del país pertenecen a la pobreza, y dentro de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro país propuso como meta, obviamente ahora está totalmente esto interrumpido por el COVID y digamos el horizonte es mucho más turbio, más lejano, que el 1%, digamos como meta, un 1% de chicos menores de 5 años con emaciación. La línea de base que tenemos es del 2,4% en el 2013, y en el 2018 había aumentado al 3%. Entonces, dentro de esta problemática es en donde se inscribe nuestro estudio cualitativo y de carácter microsocial que intersecta la antropología de la alimentación, de la salud, y de manera tangencial antropología del cuerpo. Tangencial pero sustantiva en la medida en que nuestra posición es que nos interesa la materialidad del sufrimiento del cuerpo, el cuerpo no como construcción simbólica, sino en realidad lo que nos interesa es cuál es el efecto, cómo intervienen los cuidados domésticos y los distintos modelos de atención dentro del bienestar o del sufrimiento infantil. Entonces, en ese sentido lo que hicimos fue ir identificando cómo a partir de ese estudio inicial las distintas percepciones sobre la alimentación en sectores pobres, de pobreza estructural, con niños con desnutrición primaria, con niños emaciados, tenía continuidad a lo largo del tiempo, había determinada construcción o elaboración simbólica vinculada a otra manera de interpretar, otro modelo anatómico y fisiológico de poder comprender las causas de por qué ese niño estaba tan flaco y se estaba desnutriendo, y distintos modelos de atención de la medicina popular
que intervenían en el tratamiento. Entonces, en este sentido lo que vimos fue, a partir de distintos trabajos de campo que seguimos desarrollando vinculados con la alimentación en barrios pobres, y a partir de, no estudios sistemáticos, pero sí sistemática la pregunta vinculada a, ¿hay chicos con pata de cabra? Tal es la denominación del problema de salud, de esta otra categoría nociológica que se vincula con un estado de desnutrición, que se manifiesta a partir de una mancha, como una especie de mancha oscuro, violeta o moretón, arriba de la cola, no sé cómo se dice cola, boom boom, en la zona del sacro, ¿no? En la espalda acá, que tiene que ver con el que el chico está acostado, está flaco. Desde la perspectiva de los padres da cuenta de que tiene, ¿no? Hay distintas terminologías o formas explicativas acerca de cómo procede esa enfermedad popular que sí es considerada muy riesgosa, sí puede causar la muerte y es objeto de un sinnúmero de tratamientos de terapéuticas que tienen, como tiene cualquier tratamiento, no solamente la medicina popular, efectos iatrogénicos. Entonces, eso a partir de hace una década, de la expansión de las tecnologías digitales, aparece una proliferación de la explicación de la pata de cabra en la web, y en los trabajos de campo yo siempre pregunto, ¿hay chicos con pata de cabra? ¿Conocen? Bueno, esto digamos es una pista, y sí hay pocos, pero hay. Entonces, es una categoría que se domina dentro de sectores populares, que da cuenta del pluralismo médico y de la hibridación en términos de los tratamientos en la medicina científica y la medicina popular, y que opera fundamentalmente cuando las madres, por lo menos eso sí lo estudié sistemáticamente, cuando las madres ven la ineficacia del sistema médico. Hay una disociación entre lo que es la desnutrición y lo que es la pata de cabra, se trata de dos esferas distintas, acá se ve la autonomía, ¿no?, de lo que representa la cultura popular en términos de articulación con los saberes y prácticas hegemónicos, pero también ese margen de autonomía para el desarrollo de prácticas que no son funcionales o no necesariamente se corresponden con las hegemónicas. Y por otra parte, la otra cuestión que opera de manera muy importante tiene que ver con la apreciación de que la desnutrición, si no es por pata de cabra, tiene que ver con alguna enfermedad de base, es decir, siempre secundaria, sea por parásitos, sea por alguna otra enfermedad. Y en esto pesa mucho la idea de que digamos, del consumo privado a la responsabilidad privada hay un paso, y siempre aparece la idea de que la desnutrición primaria en el sentido ético, desde la perspectiva ética, tiene que ver con el descuido médico, con el descuido materno, quiero decir. Acá aparece la responsabilidad de la madre como causante, ¿no?, de la desnutrición de los chicos en el caso en el que no haya ya sea una patología biomédica de base o la pata de cabra como otra categoría nociológica dirigida a explicar el bajo peso de los chicos y las terapias a las que se recurren, que son muchas, tiene que ver con la participación de un curandero, pero también puede ser las redes próximas de especialistas, digamos, que dominan distintos recursos y técnicas dirigidos a curarlos, se ponen en juego cuando se evidencia fundamentalmente la ineficacia de la medicina científica. Con esto, bueno, esto es medio abuelo de pájaro, digamos, lo que queremos transmitir con esto, y también llamar la atención sobre una cuestión que no tiene que quedar, por una parte, la importancia de la epidemiología sociocultural, la importancia de hacer registros a partir de las categorías nociológicas que están en juego en el conjunto de la sociedad, porque eso nos permitiría
nos permitiría una aproximación más certera al tipo de padecimiento que hay en la población, y por otra parte, también hacer estudios más rigurosos vinculados con esas terapias, sus eficacias, ¿no? Y sus efectos en términos de la salud. No quedarnos solo con el registro y no quedarnos solo con la exigencia de demostración de eficacia de la biomedicina, sino también poner un poco el ojo vinculado con qué tipo de eficacia es la que se pone en juego con ese tipo de medicinas. Perdão se me excedi. Obrigado, Suzana. Com isso, nós vamos para o último artigo, o último capítulo dessa terceira parte, fechando as apresentações de artigos. O artigo foi escrito pela Raquel Freire e pela Liliana Cabral Bastos, ambas da PUC-RJ, e é intitulado A Construção do Sofrimento em Narrativas Cíclicas sob Dieta. Raquel, você pode abrir seu vídeo e seu áudio e falar um pouquinho sobre o artigo. Obrigada, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de fazer parte da coletânea, de fazer parte dessa apresentação do livro. E, bom, o nosso artigo, ele traz um recorte da discussão teórica, né, e da análise de dados da minha dissertação de mestrado, que foi orientada pela professora Gente e foi defendida pelo Programa de Pós-Graduação nos Estudos da Linguagem da PUC-Rio. Nesse artigo, nós realizamos uma análise discursiva de narrativas que foram geradas através de entrevistas que tinham como tema principal que essas participantes compartilhassem, né, a experiência delas realizando uma dieta, o que é chamado de dieta. Todas elas haviam passado por uma assistência dietoterápica, né, de nutricionista, visando principalmente o emagrecimento e a perda de peso. E essas entrevistas, essas participantes são jovens mulheres que se propuseram a conversar, né, para realizar essa pesquisa. Nossa pesquisa, ela parte da análise microinteracional, né? A gente parte da análise microinteracional, que são justamente essas narrativas geradas através da entrevista de pesquisa, e nós entendemos também as narrativas de uma forma interacional, alinhada aos estudos da sociolinguística interacional, entendendo que as narrativas, elas não são apenas uma forma de contar histórias, mas elas são uma forma de construirmos sentidos sobre, de organizar nossas experiências e construir sentidos sobre o mundo, sobre a vida social ao nosso redor. Então, com base nesses pressupostos, nós buscamos entender quais são os discursos que estão sobre alimentação, sobre saúde, beleza e feminilidade, que são co-construídos durante essas entrevistas e nessas narrativas, e quais discursos estão sendo ratificados ou então contestados e até mesmo ressignificados, tendo como base um contexto, uma cultura, né, um contexto macrosocial que exalta e até mesmo naturaliza uma ideia de sofrimento, de um sofrimento necessário em busca de um ideal de magreza, de beleza e de saúde. A gente trabalha com duas ideias que a gente chama de narrativas de sofrimento e narrativas cíclicas. E para falar um pouquinho sobre esses conceitos, a gente recorre a teorias da narrativa para explicar como funciona a estrutura narrativa, da forma como nós entendemos, que nós nos alinhamos. E a gente fala um pouquinho também sobre a ideia de sofrimento, não de um sofrimento necessariamente físico, mas sim um sofrimento social. E a gente aborda também a questão do estigma, que é um ponto muito trazido pelas participantes, são todas mulheres, e por isso a gente também aborda questões sobre feminilidades, e como que essa relação com a alimentação, né, mediada pela prática da dieta, ela traz várias questões que as próprias participantes constroem com uma ideia de aprisionamento relacionado a estigmas, porque, de um lado, elas não querem se alinhar a estigmas voltados para a questão de obesidade, mas, ao mesmo tempo, quando elas decidem praticar uma dieta, tem toda a relação voltada ao sofrimento, e aí os estigmas que surgem nesse discurso, que é o estigma da mulher fútil, né, da mulher que é preocupada apenas com a aparência. Então, nós trazemos essas discussões
abordando os aspectos linguísticos discursivos dessas narrativas e abordando um pouco mais sobre essas teorias. E é isso, acho que foi. Obrigado, Raquel. Com isso, nós fechamos a terceira parte do livro. Estava previsto no roteiro um pequeno tempinho no final para perguntas, mas a gente extrapolou bastante assim, a nossa previsão inicial. Então, os organizadores, né, eu, Dani, Shirley e Ricardo, optamos por não ter esse momento final de debate, porque estenderia muito esse encontro. E com isso a gente vai direto para o encerramento com o professor Ricardo Freitas. De pronto eu queria agradecer a todo mundo que se dispôs a estar aqui com a gente nesse lançamento, falando um pouquinho por pouco tempo que seja sobre o seu artigo. É muito legal ver todo mundo e explicar, ver todo mundo explicando sobre seus artigos, falando um pouco, ver a paixão com que conduziram cada uma dessas pesquisas e que se reflete também nos artigos que eu, Dani, Ricardo e Shirley tivemos a oportunidade de ler. Está o trabalho do livro, né, a obra em si está muito bacana. Quando vocês tiverem o livro em mãos, vocês vão conseguir ver que, além dos artigos de vocês, existem vários outros artigos muito interessantes que estão presentes nessa coletânea e que futuramente um pode citar o outro, enfim, trazer esse diálogo também para os nossos próximos trabalhos acadêmicos. Com isso, agradecendo a todos vocês, eu passo a palavra para o Ricardo. Bom, primeiramente quero agradecer a todos pela presença. A explanação precisa de todos vocês deu para quem ainda não teve acesso ao livro, lembrando que ele está com download gratuito no site da editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a EduERJ, especialmente para os que estão fora do Brasil. Talvez seja a maneira mais fácil, né, de divulgar a obra e de poder usá-la em trabalhos acadêmicos, em sala de aula. Quero pedir perdão a Susana e a Javier, porque eu abri um vinho branco, mas ele não é argentino, é chileno. Lamento, sabe? Eu procurei, eu saí da câmera aqui para procurar algum vinho argentino e aí eu falei, meu Deus, que ingratidão. Eu tinha vinho chileno e não tinha espanhol também, porque senão teria, em homenagem à Lina, né, aberto um vinho espanhol. Adoro o vinho argentino, especialmente branco, os brancos em geral. Aliás, eu aprendi a beber vinho na Argentina, na minha juventude lá. Então, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que esse momento, para nós, é muito importante. Nós queríamos fazer o lançamento presencial, mas, de certa maneira, esse formato aqui nos propiciou a possibilidade de termos todos os representantes dos capítulos, o que no formato presencial seria muito difícil, já que há pessoas de diferentes países e de diferentes regiões do Brasil. Então, usando uma expressão popular também, há males que vêm para bem, não é? E esse aqui é um deles, porque podemos estar juntos e num horário que nós entendemos que era o mais conveniente. Para mim, foi especialmente muito agradável ver a expressão de todos vocês, a carinha de todos vocês, porque, como Shirley disse, nós não conhecemos todos pessoalmente, somos pesquisadores, inclusive, às vezes, de redes diferentes e que não tiveram oportunidade até hoje de estar juntos, mas, então, a partir de agora, somos uma força que está reunida nesse livro. Para finalizar, eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, da área de comunicação. Para a nossa universidade, esse lançamento é muito importante. A universidade pública no Brasil, como vocês sabem, e especialmente aos colegas que não estão no Brasil, a universidade pública está sendo extremamente agredida atualmente.
há um corte de verbas assim assustador e temos uma política educacional de ciência e tecnologia que não valoriza a coisa pública, mas isso há de passar, isso vai passar, assim como a pandemia, esse momento político tenebroso que para os colegas estrangeiros deve ser muito difícil entender como que o Brasil chegou a esse ponto. Isso vai passar e nós vamos superar, e a universidade pública não vai arrefecer. A UERJ é uma universidade que é mantida pelo Estado do Rio, que também, neste momento, além de todas as crises nacionais, vive uma crise estadual séria, com o governador afastado, enfim, uma repetição terrível de eventos desastrosos com o dinheiro público. Então, o livro, a nossa maneira de divulgar o livro, a forma de expressão que nós temos é de continuar fazendo ciência nos nossos países. E daí esse momento ser tão importante e eu ter me dado a liberdade de abrir um vinho para comemorar com todos vocês o sucesso dessa obra. Tá? Muito obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns a Shirley por ser uma líder sempre tão presente, né? E uma heroína da ciência brasileira e mundial. Né? Tá? Muito obrigado. Pessoal, com isso eu vou encerrar aqui a nossa reunião. Obrigado a todos e não se assustem se a reunião fechar rapidamente. Vou só dar um print aqui da tela, porque está todo mundo, aí depois eu consigo fazer um post bonitinho nas redes sociais. Obrigado, gente. É isso. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Bom revê-los. Tchau, Fábio. Oi, Miriam. Tão lindo. Flávia, Flaviana, Shirley, Daniela. Tchau, um beijo. Tchau, gente. Parabéns para todo mundo. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, parabéns. Bom estar com vocês. Beijo. Vamos brindar em breve. Ahora me liberamos a todos los micrófonos. Vamos. Vamos sim, vamos brindar. Tchau. Fábio. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim. Anne, que bom te ver, Shirley. Saudade de vocês. Não dá vontade nem de desligar, né?